E aí, pessoal, tranquilo? Hoje vou falar sobre um assunto muito importante, que é como utilizar o marca-texto com eficiência. Primeiro eu vou mostrar a forma equivocada, errada, que muitos fazem e a forma correta. É importante você marcar só as partes mais essenciais, palavras, não sair marcando tudo marca-texto, senão não vai servir, não vai ter muita eficiência. Por exemplo, aqui, artigo 1º da Constituição. A pessoa, isso aqui é importante, aí marca o artigo todo, marcou os incisos. Esse daqui eu nem considerei, eu nem marquei. Aí vê aqui, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui é importante. Esse daqui também é importante. Aí sai marcando. Eu marco aqui, aqui também marca isso daqui que eu acho importante. Aí vem aqui. Esse daqui também é importante. Marcou o parágrafo todo. Agora vamos para a forma correta. O mesmo material. Olha a diferença. De um para o outro. Esse daqui está mais enxuto. Por exemplo, aqui o assunto trata sobre os fundamentos. O que é importante deste artigo? Que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel. Por que marquei só isso daqui com marca-texto? Porque nas bancas as questões às vezes costumam cobrar que é dissolúvel. Então o que é importante aqui? Lembrar que é indissolúvel. Fundamentos foi marcado para mostrar que é diferente de objetivos. Quais os fundamentos? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Você não vai decorar isso daqui tudo, você vai fazer o quê? Uma mnemônica. Quando tratar de fundamentos, o que você vai lembrar? Só Cid va plu. Então, que você vai marcar com marca-texto só o que interessa. Em vez de ser as palavras, a frase toda, você vai marcar aqui só Cid va plu. Então, essa é uma forma muito eficiente de você estudar. Saber marcar o que é mais importante. E como você vai saber o que é mais importante? Como eu costumo sempre dizer, resolva muitas questões de prova de concurso. Resolva até cansar. De tanto você resolver questões, você vai saber como que a banca costuma cobrar as questões. Tem esse assunto aqui que eu nem marquei, deixei quieto. Por exemplo, o que é importante saber aqui? Que aqui trata de quê? Dos objetivos. Quais os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Quais são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil? Quais são? Conga é pro. Conga é pro. Você vai marcar só o que for mais importante. Porque esta mnemônica aqui é importante. A maioria das questões cobradas pelas bancas faz o seguinte. Ela diz que são fundamentos. Por exemplo, aí coloca lá soberania, cidadania, garantir o desenvolvimento nacional. Sempre a banca troca. E quando a banca pedir uma questão dessa, os fundamentos, o que você vai lembrar? Só Cid va plu. Aqui faz parte da mnemônica? Só Cid va plu? Não, então você vai saber o quê? Que a questão está errada. Às vezes a banca coloca, são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Por exemplo, construir uma sociedade tal, garantir desenvolvimento e dignidade da pessoa humana. Objetivos, conga é pro. Não tem de.
Conga er pro. Então você já vai saber que dignidade da pessoa humana não faz parte de objetivos. Então, você não tem que decorar isso daqui. Passa em concurso não necessariamente quem estuda mais, mas quem sabe como estudar. Vamos para o próximo. Por exemplo, República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Você vai ler normalmente e vai marcar só o que for mais importante. Aqui pode cobrar como intervenção, você vai marcar como não intervenção. Só voltando um pouquinho, você vai marcar os pontos mais importantes, mas você vai fazer uma leitura normal. Porque você memorizando isso daqui, o seu subconsciente, quando cair na prova, você vai lembrar do que você leu. Daí a importância. Aqui, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Às vezes a banca costuma trocar essa palavrinha aqui, por isso que eu marquei. Concessão de asilo político também. A banca costuma trocar essa palavra, tipo, como se não fosse permitido. Aqui, que é diferente, por exemplo. Daqui que foi marcado todo. Vamos lá. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração. Marquei só os pontos mais importantes. Econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Que eu marquei aqui? A, L. L, A. Porque a banca costuma colocar, tipo, Mercosul, troca muito isso daqui. Então, é importante você marcar. E para saber, AL, LA. Sempre que cai a questão sobre República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos, o que você vai lembrar? AL e LA. AL, povos da América Latina, comunidade latino-americana. Tá vendo a diferença de como estudar com eficiência? Eu trouxe também sobre o processo penal, que muitos têm dificuldade de penal, processo penal, de como estudar, não entende nada que está estudando. Então, aqui trata sobre o inquérito policial. Aí tá aqui, a pessoa vai marcando tudo, isso que eu acho importante, legal isso aqui, vai marcando tudo, só que marcou muita coisa. Agora vamos para a forma correta. Olha a diferença de um para o outro. Vamos lá. Por exemplo, aqui é normal, para você entender também você tem que ler muito. Ler, reler. Em que a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território e tal. Não tem muita importância, vai lendo, vai pegando. Aqui o parágrafo único. A competência definida deste artigo não excluirá. E o que a banca costuma fazer? Ela coloca aqui, excluirá a de autoridades judiciárias. A banca pode colocar, mas o correto é administrativas. A quem por lei seja cometida a mesma função. O que a banca às vezes coloca? Decreto. A quem por decreto. Ou seja, 3 pontos aqui que a banca pode alterar. E como que eu sei? Resolvendo centenas e milhares de questões de prova. Por isso eu falo diversas vezes, resolva questões de provas de concurso o máximo possível. Olha a diferença daqui. Em vez de marcar tudo, você marca só os pontos mais importantes. Aí aqui eu grifei, você pode grifar também, tipo, nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado, tal, de ofício, com negrito, a requisição da autoridade judiciária e tal, Ministério Público, isso que é tranquilo. O requerimento aqui se refere, o número 2 conterá sempre que possível, ou seja, não necessariamente seja algo obrigatório, mas sempre que possível. Então, esse ponto aqui é muito importante e também cobrado em prova. Aí aqui é uma leitura corriqueira, você vai ler normalmente, não precisa decorar isso daqui. Vamos para o
Parágrafo 2º. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura do inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia, que no caso aqui é o delegado de polícia. Ele pode colocar aqui a banca para quem? O Ministério Público, ou então para o juiz, Poder Judiciário. O despacho que deferir, pode colocar deferir, ou seja, conceder, aqui significa não conceder o requerimento de abertura de inquérito. E como é que está aqui? Cadê? Aqui. Tudo marcado. Então aqui você vai marcar os pontos apenas mais importantes. Por exemplo, qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que cabe ação pública poderá. Por que foi grifado poderá? Porque é facultativo. E o que a banca pode colocar aqui? Deverá. Olha que sutil. Então, você tem que grifar só as partes mais importantes que podem ser cobradas em prova, que é duas opções, verbal ou por escrito, comunicar à autoridade judiciária. A banca pode colocar o quê? Autoridade judiciária, mas é comunicar quem? Autoridade policial. E essa, verificada a procedência das informações, ou seja, depois que verificar a procedência das informações, ou seja, não é obrigado de imediato instaurar inquérito, pois antes o que vai fazer? Verificar a procedência das informações. Por que eu estou falando isso? Porque já caiu diversas vezes em prova o que eu estou falando. Daí a importância. Isso daqui, o que significa isso daqui? Esse parágrafo diz respeito ao delácio crimes inqualificado. Um exemplo disso é o quê? Diz que denúncia. Aqui, todo marcado. Aqui, só os pontos mais importantes. Por exemplo, o inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Que depender de representação, ou seja, aqui, se colocar poderá sem ela ser iniciado, estará errado. Porque não poderá sem ela ser iniciado, porque depende de representação, não é tipo ação penal incondicionada. Então, os detalhes são muito importantes. Grifar só o que for, mas na verdade você vai grifar o que você vê que pode ser alterado na prova, que a banca pode fazer para que o candidato erre. Nos crimes de ação pública, não, é de ação quê? Privada. Autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tem a qualidade para intentá-lo, ou seja, que há uma condição. Então, tem que... Porque, por exemplo, se a banca coloca uma afirmação dessa, do jeito que está aqui, vai estar certo. Mas aí a pessoa lê somente. Caramba, somente. Caiu a palavra somente, deve estar errada a questão. Então você tem que ter muito cuidado. Tem que ler muita lei seca e grifar os pontos mais importantes. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial poderá? Não, mas deverá. Pode ser cobrado também pela banca. Aqui. Você pode utilizar o marca-texto, por exemplo, que eu tenho esses lápis aqui, dessas cores, porque eu utilizei eles para marcar o vade-mecum para a segunda fase da OAB. Por exemplo, uma cor coloquei para fundamentos, outra cor coloquei para as teses jurídicas, outra cor coloquei para os pedidos, tal. Então, é muito importante, sobretudo para quem tem uma memória fotográfica muito boa. É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. Não desanime, firme nos estudos e a sua aprovação chegará. Tenha certeza disso. Então, é isso aí. Curta, se inscreva no canal. Bons estudos e fui.